marca! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você chegou agora por aqui, muito prazer, eu sou a Carolina Malfi, criadora do método Mestres da Marca. E dentro desse canal aqui, eu te ajudo a posicionar a sua marca de uma forma estratégica dentro e fora das redes sociais. E já quero começar fazendo uma pergunta nessa aula. Quem aqui é um mestre da marca? E quem aqui é um mestre em construção? Me conta, gente. Me contem aqui nos comentários, porque eu adoro papear com vocês, certo? E eu também quero saber quem sabe o que é mestre da marca e quem sabe o que é mestre em construção. Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber quem é que tá acompanhando as aulas aqui, que eu tô postando toda quarta-feira, hein, gente? Não percam, que é muito conteúdo bom. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Independente se você é um mestre da marca ou se você é um mestre em construção, não importa em qual fase você está. O importante é que você está construindo uma marca bem posicionada. E uma marca bem posicionada não nasce pronta, não é mesmo? Marca bem posicionada é lapidada com clareza, repetição e estratégia. Então, vamos dar uma recapitulada sobre o que a gente conversou na aula passada? Na aula passada, nós conversamos sobre o método Roda e eu também voltei um pouquinho lá no marketing de conteúdo. Nós vimos que o marketing de conteúdo não é apenas postar por postar, é postar com estratégia. E o método Roda, ele ajuda a gente a utilizar temas dentro dessa estratégia, né? Relacionamento, quebra de objeção, dados e autoridade. Eu expliquei um pouquinho na aula passada o que é o que, como que a gente usa cada coisa. Então, se você perdeu a aula passada, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e a hora que acabar essa aula, volta lá nas aulas anteriores para você não perder a sequência. Então, hoje é hora de dar o próximo passo. Porque depois que você já entendeu o que é marketing de conteúdo, depois que você já entendeu o método Roda, vem uma pergunta. Carol, mas em que formato eu devo criar esse conteúdo? Será que eu preciso gravar vídeo? Será que eu preciso fazer carrossel? Será que eu preciso escrever textos longos? Será que eu preciso ter um podcast? Será que eu preciso aparecer todos os dias? Será que eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo? E é aqui que muita gente trava, porque começa a pensar em tanta coisa, tanta informação, que fala, meu Deus, paralisei, eu não vou fazer nada, porque senão eu não vou dar conta. Tem gente que tenta começar por vídeo, mas ainda não se sente confortável na câmera. Tem gente que quer começar por carrossel, mas não consegue organizar visualmente as ideias. Tem gente que quer escrever legendas, mas trava na primeira frase. Tem gente que tenta fazer por áudio, mas aí pensa, putz, será que isso realmente é um conteúdo bom? E tem gente que olha tantas possibilidades, como eu falei agora há pouco, que pensa, ixi, eu nem sei por onde começar. E é exatamente por isso que hoje eu apresento para vocês o método MIVA. O MIVA, ele organiza 4 tipos principais de conteúdos que você pode usar para organizar as suas postagens e para comunicar a sua marca também. Então temos imagens, textos, vídeos e áudios. E deixa eu já te tranquilizar aqui, você não precisa dominar os 4 tipos de conteúdo agora. Você precisa descobrir qual formato se encaixa mais na sua rotina, na sua realidade e começar a colocar em prática. Você gosta mais de escrever? Você gosta mais de imagens? Gravar um vídeo? O que você gosta de fazer que se encaixa na sua marca e na sua rotina? Algo que seja fácil, prático, nada pesado. Não transforme isso em um peso. Porque quando você começa com algo que se encaixa na sua realidade, algo que fica leve para você, não fica algo forçado, o conteúdo fica muito mais verdadeiro. Então, já deixa o like aqui nessa aula se você quer começar a criar um formato que realmente faça sentido para você e para o seu negócio. E também compartilha essa aula com aquela pessoa que vive falando, nossa, eu preciso começar a postar, eu preciso postar mais, mas eu não sei nem por onde começar.
essa aula vai salvar muita gente. E talvez essa aula seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Então, fica comigo até o final dessa aula, porque hoje nós vamos descobrir formatos poderosos para a sua marca. Eu já quero deixar uma coisa clara. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer bem. Vamos começar aqui quebrando uma crença muito comum. Muita gente acredita que para crescer nas redes sociais, precisa dominar todos os formatos ao mesmo tempo. E aí, a pessoa pensa nisso, e aí vem aquele pensamento: eu não dou conta. E realmente não dá mesmo. Mas não é falta de capacidade, o problema não é esse. O problema é começar pelo excesso. Quando você tenta começar por tudo, geralmente você não faz nada. E por que isso acontece? Porque muita gente começa olhando para fora. Olha para uma pessoa que grava um vídeo muito bem e pensa: eu preciso fazer igual. Olha para uma pessoa que escreve textos bonitos e pensa: eu também quero escrever assim, então eu preciso fazer desse jeito. E assim por diante, vai fazendo isso com todos os formatos e não para pensar: poxa vida, eu gosto de gravar vídeo, eu sei falar bem, então por que não criar Reels, por exemplo, no meu feed? Até porque estratégia não é copiar um formato que está funcionando para outras pessoas. Estratégia é entender o que faz sentido para a sua marca, para a sua personalidade, para o seu público e para a sua rotina. O melhor formato de conteúdo não é simplesmente aquele que está em alta. O melhor formato é aquele que você consegue criar com consistência, com verdade e com qualidade. E aqui eu quero que você pense comigo. Não adianta você querer gravar vídeo se toda vez que você liga a câmera, você trava, você não tem vontade, aí você termina o vídeo, passa 5 meses, sei lá, você quer gravar outro. Esse tipo de formato não adianta, tá? Isso serve para todos os outros que eu já citei aqui. E é por isso que eu sempre falo: conteúdo bom não nasce só da obrigação. Conteúdo bom nasce entre estratégia e naturalidade. Quando você se expressa de uma forma que combina com você, a sua energia muda. Imagina eu aqui, eu gravo aula toda semana, mas imagina eu chegar aqui e ficar: ai meu Deus, hoje eu tenho que falar sobre estratégia. Ai, mestres da marca, tipo, chegar travada, sabe? Não ia ser uma energia legal. Ia ser uma energia que vocês não iam querer assistir vídeo. Por que vocês assistem? Porque é algo natural. E quando é algo natural, você fica mais leve, você tem mais ideias, você sustenta melhor a frequência, você consegue se aprofundar mais, você transmite mais verdade, você cria com mais intenção e o público percebe isso. Porque conteúdo não é apenas informação, conteúdo carrega presença, carrega intenção, ritmo, personalidade e verdade. Às vezes a pessoa tá copiando uma estratégia que até é boa, é ótima, mas não combina com a forma que ela se comunica. E aí o conteúdo fica duro, fica travado, fica sem energia, fica com a sensação que ela tá fazendo por obrigação. E não porque aquilo realmente representa a marca dela. Então, a primeira grande lição dessa aula é: você não precisa fazer tudo agora. Você precisa descobrir o formato que melhor combina com você. Agora, me fala aqui nos comentários, você é do time que está tentando fazer tudo ao mesmo tempo? Ou você já virou a chave e vai começar pelo seu melhor formato de produzir conteúdo? E você sentiu que essa aula, essa parte da aula pelo menos, já tirou um peso das suas costas? Se sim, já deixa um like. Você não precisa fazer tudo, você precisa fazer bem. E agora, vamos entrar no método MIVA? Como eu falei, o MIVA reúne 4 tipos de formatos principais: imagem, texto, vídeo e áudio. E esses 4 formatos são caminhos diferentes para você comunicar uma mesma estratégia. E essa parte é muito importante.
O método Roda te ajuda a entender a função do conteúdo. E o método Miva te ajuda a entender o formato desse conteúdo. Então, por exemplo, se você quer criar um conteúdo de relacionamento, você pode fazer isso em texto, vídeo, áudio e imagem. E quando você entende isso, você para de achar que existe uma única forma certa de fazer conteúdo. Não existe só um jeito, existe o jeito que faz sentido para a sua marca. Cada formato tem uma força diferente. Nenhum é melhor que o outro. O que existe é melhor formato para o seu momento. Então, pega caneta e papel, vai lá, pega um chá, uma água, um vinho, um suco, um café, seja lá o que for. Eu já estou aqui, ó, com a minha água. Estou esperando vocês. Peguem lá, bloquinho, caneta e papel. Agora, eu quero que você vá se observando. Enquanto eu vou explicando, vá pensando. Será que esse formato combina comigo? Será que esse formato eu tenho mais facilidade de fazer? Esse formato traduz melhor a minha marca? Porque a ideia aqui é você sair com clareza. Então, vamos lá. Vamos começar pela imagem? O formato da imagem ele é muito poderoso para quem tem a facilidade de transmitir ideias de forma visual. Tem muita gente que subestima a imagem porque acha que imagem é só estética. Mas imagem também é posicionamento. A imagem também comunica. Uma marca visualmente bagunçada pode até ter um bom conteúdo, mas ela cria ruído. Agora, quando a imagem é bem pensada, ela ajuda a construir memória. E uma marca bem posicionada precisa de memória. E se você se identificou com isso que eu disse, talvez o formato de imagem sirva para você. Me conta aqui nos comentários, quem é mais visual? Comenta aqui para mim, eu sou da imagem. O segundo formato é o texto. O texto ele é fortíssimo, principalmente para quem tem facilidade em escrever, argumentar, contar histórias e aprofundar ideias. E aí, eu vou defender o texto, porque você vai me falar, mas Carol, ninguém lê mais legendas. Gente, isso não é verdade. As pessoas leem legendas quando vale a pena ler. Ninguém tem vontade de ler textos vazios. Genérico, confuso, sem direção. Mas uma copy bem feita prende e a pessoa fica até o final. O texto, ele cria intimidade. Quem gosta de escrever? Quem gosta de organizar pensamentos? Quem gosta de contar histórias e explicar em palavras? Fala aí pra mim nos comentários. Comenta aqui. Eu sou do texto. E agora, vamos pro formato que muita gente tem medo? Qual formato será que é, hein? Deixa eu fazer um suspense aqui. Vídeo é um dos formatos mais fortes para conexão, porque ele transmite voz, expressão, emoção, ritmo e presença. No vídeo, a pessoa não está apenas lendo uma ideia, ela está vendo você. E principalmente, ela está vendo você comunicar essa ideia. Isso cria proximidade. Mas aqui existe uma armadilha. Muita gente acha que o vídeo precisa ser perfeito. Mas o vídeo não começa perfeito. Ele vai melhorando com a prática, com o tempo. É construção. E se você ainda trava na câmera, isso não significa que o formato de vídeo não é para você. Talvez seja apenas falta de treino. E eu vou te falar uma coisa, vídeo não é sobre aparecer. Vídeo é sobre criar presença, é diferente. Aparecer por aparecer não constrói marca. E eu quero saber, cadê a galera do vídeo? Cadê os mestres da marca em construção? Mestres da marca do vídeo? Comenta aqui. Eu sou do vídeo. Agora, vamos para o áudio. O áudio, ele é muito interessante porque ele cria intimidade. E o áudio, ele acompanha a pessoa. Ela pode escutar enquanto ela limpa a casa, enquanto ela dirige,
enquanto ela trabalha, caminha, toma café. Isso faz com que a sua presença entre na rotina da pessoa de forma diferente. Podcast é um exemplo claro, mas áudio não é só podcast. Pode ser uma mensagem estratégica no WhatsApp, pode ser uma resposta mais humanizada para um cliente, uma reflexão mais íntima para quem te acompanha. E aqui tem uma coisa importante, a voz carrega emoção. Às vezes, uma frase escrita passa uma coisa, mas uma frase falada com entonação, pausa e intenção passa muito mais. E isso também comunica a marca. Agora me conta aqui, quem é do áudio? Coloca aí nos comentários. Eu sou do áudio. Bom, mestres da marca, agora que nós vimos os formatos do Miva, eu quero te mostrar a grande sacada dessa aula. Você não precisa dominar tudo ao mesmo tempo. Você precisa escolher o formato que hoje te permite ser mais consistente. Porque consistência constrói repertório. Repertório constrói confiança. Confiança melhora a sua comunicação. Uma comunicação bem feita fortalece a sua marca. O seu melhor formato de conteúdo não precisa ser o seu formato final. Ele pode ser apenas o seu ponto de partida. Você pode começar apenas escrevendo legenda e depois de um tempo transformar essas legendas em roteiros e começar a gravar a partir disso. Então você percebe? O formato inicial pode virar vários outros formatos depois, mas você precisa começar pela fonte, não pela multiplicação. Qual é a sua fonte mais natural hoje? É quando você escreve? É quando você fala? É quando você organiza uma ideia visualmente? É quando você grava um áudio explicando? E essa é a pergunta. Porque quando você descobre a sua fonte, você para de sofrer tanto com a criação. Agora, quero te fazer uma pergunta bem importante. Você está criando conteúdo no formato que combina com você? Ou você está criando no formato que você acha que precisa copiar? Deixa aqui nos comentários. E já se inscreve no canal, deixa o like se você gosta de conteúdos assim, se você quer assistir mais conteúdos assim. Agora talvez você esteja pensando, Carol, eu entendi os 4 formatos, mas como eu escolho o meu? Então, vamos simplificar? Eu quero que você responda essas perguntas mentalmente. Ou você pode até anotar aí num cantinho, se quiser colocar nos comentários, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, o que eu faço com mais naturalidade? Segunda pergunta, qual formato eu consigo repetir com mais facilidade na minha rotina atual? Terceira pergunta, qual formato transmite melhor a minha energia, minha personalidade e meu conhecimento? E a quarta, qual formato o meu público consome com mais facilidade? Porque não adianta só olhar para você, você precisa olhar para sua audiência também. Então, mestres da marca, para essa semana eu quero passar um desafio simples. Escolha um formato principal, apenas um, e crie 3 conteúdos nesse formato. E depois observe qual fluiu melhor, qual flui melhor, qual te deu mais energia, o que teve mais respostas. Qual você conseguiu sustentar? E isso já começa a te dar dados sobre a sua comunicação. Conteúdo estratégico também é isso. Não é só sentir, é observar, testar e ajustar. Então, na aula passada, nós falamos sobre o método Roda e agora sobre o método Miva. Você consegue entender como tudo isso começa a se encaixar? O método Roda te dá a intenção e o Miva te dá o formato. A junção dos dois faz você parar de criar conteúdo solto. Você começa a criar conteúdo estratégico. E isso também é construir uma marca com intenção. E quando você começa a pensar assim, o conteúdo deixa de ser um peso e vira uma ferramenta estratégica de posicionamento. Então, já comenta aí, Roda mais Miva. Eu quero ver quem entendeu o método completa o outro. E compartilha essa aula com alguém que precisa parar de postar no automático.
Gente, eu quero que vocês comentem se vocês tiveram uma luz aí do formato principal de vocês. Qual vocês acham que é? Imagem, vídeo, áudio, escrita? Comenta aí. Gente, vamos fazer um print dessa aula? Posta lá nos stories e me marca, hein? Aê! Então, já falamos sobre marketing de conteúdo, método Roda e hoje falamos sobre o método MIVA. E na próxima aula nós vamos dar sequência. Combinado? Então, aproveita o final da aula, já vai lá no Instagram, me segue, me marca no print, combinado? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, aprendido bastante. E quarta-feira que vem daremos continuidade nessas aulas. Um beijo grande e até lá. Tchau! Quarta-feira, 7 horas da noite, eu espero vocês novamente. Beijinhos!